E aí, moçada, eu sou o professor Daniel Lopes, de Língua Portuguesa. A aula de hoje vai falar sobre tese, opinião e argumento no artigo de opinião. Mas antes de a gente entrar nesse assunto, a gente vai verificar uma coisa para ver se vocês, de fato, sabem o que é. Vamos para isso. Vamos fazer a leitura desta imagem. Vamos observar bem essa imagem e vamos responder a seguinte pergunta. O que vemos nessa imagem? Vemos um ambiente com as ruas inundadas, crianças à frente e mais pessoas ao fundo fugindo da alagação. Segunda pergunta. Qual é a sua opinião sobre acontecimentos desse tipo? Ter uma opinião formada sobre os fatos que acontecem à nossa volta é essencial para o melhor entendimento da realidade em que vivemos. Entendendo a realidade em que vivemos, somos capazes de nos posicionar criticamente e defender o nosso ponto de vista com bons argumentos. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente precisa ter um ponto de vista, um olhar diferenciado para aquilo que a gente observa, aquela imagem, aquele texto, certo? Fique atento. Uma coisa que você precisa observar bem é que na aula de hoje a gente vai conhecer vários textos em que a gente pode manifestar a nossa opinião. São os textos chamados de artigo de opinião. O que é um artigo de opinião? É um texto jornalístico de base expositivo-argumentativa. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente vai expor algumas ideias e vai argumentar sobre aquilo, construindo a partir de fatos atuais e quase sempre polêmicos, vinculado em jornais impressos e digitais, revistas, blogs, TVs, entre outros. Os assuntos abordados são acontecimentos e questões de relevância para a coletividade. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu não vou abordar qualquer coisa. Eu vou abordar aquele assunto do cotidiano que está sendo polêmico, que tem mais atenção, onde as pessoas discutem mais sobre aquilo, que tem uma relevância. Outro elemento, tem o objetivo de apresentar opiniões e defender um ponto de vista sobre algum assunto relevante para a sociedade. A função social de um artigo é promover o debate público sobre problemas e demandas da sociedade. A linguagem utilizada, ela deve ser a mais clara possível, alinhada à norma padrão da língua portuguesa. Quando eu vou tratar o artigo de opinião, eu vou fundamentar os meus argumentos de forma clara, objetiva. Eu não vou precisar enrolar, falar alguma coisa que não tem nada a ver. Eu posso ser direto no meu artigo de opinião. Como é a estrutura de um artigo de opinião? O artigo de opinião apresenta 3 etapas, que são a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. A gente vai entender o que é cada um. Introdução. Ela vai apresentar o tema que será discorrido ao longo do artigo. O desenvolvimento, ele é uma interpretação do assunto utilizando os principais recursos para opinar e argumentar. E a conclusão é o texto finalizado com opiniões e ideias para solucionar os problemas abordados no tema, tá? Então, os elementos de um artigo podem ser esses daqui, tá? O artigo de opinião, ele apresenta os seguintes elementos, que é o tema, a tese, a opinião e o argumento. O tema é o assunto abordado no artigo. O que é a tese? É uma ideia central, ponto de vista defendido no artigo. O que é uma opinião? É o modo pessoal, ou seja, individual, de encarar algum fato, ou seja, uma interpretação dos fatos, o que se pensa a respeito de algo ou alguém, um ponto de vista sobre um determinado assunto. E nós temos o argumento, que é um raciocínio baseado em fatos e em relações lógicas, pautada em informações, dados estatísticos, exemplos, alusões, essas alusões históricas, usado para se chegar a uma conclusão ou para convencer alguém de algo. Então, nessa última parte do argumento, é a parte onde você vai convencer a pessoa que vai ler sobre o seu ponto de vista. Você vai apresentar alguns elementos para convencer. Esse é o papel do argumento. Atenção! Para melhor entender esse gênero e os elementos que o compõem, faremos a leitura do artigo de opinião a seguir. Então é importante que vocês observem agora esse artigo de opinião, porque lá nós vamos identificar o tema, a tese, o argumento e a opinião, tá? O texto se chama O Contraste Atual das Chuvas, de Felipe Augusto de Medeiros Cabral. No regime de sobrevivência de qualquer sociedade, a água é tida como um dos elementos indispensáveis. Em sociedades antigas, como a egípcia ou mesopotâmica, as chuvas eram recebidas com festas, uma vez que ocasionavam a cheia dos rios e assim a fartura das pessoas que viviam em suas proximidades.
Atualmente, não podemos atribuir um caráter tão alegre às chuvas, ao menos em grande parte do Brasil, em função da falta de planejamento nos sistemas imobiliário e de infraestrutura. Um processo chuvoso, que deveria naturalmente ser benéfico e não causar danos, acabou se transformando em um dos principais problemas para as pessoas que vivem nas cidades atingidas, tá? Aqui, nesse primeiro trecho do artigo, a gente vai identificar a introdução, que é o que é apresentado, e o tema abordado e a tese defendida. Vamos lá. O tema. O tema abordado são os problemas causados pelas chuvas, que a gente pode identificar nesse trecho aqui, ó. Atualmente, não podemos atribuir um caráter tão alegre às chuvas, tá? Isso aí é o tema que a gente tem. A tese, ela é defendida quando a falta de planejamento e infraestrutura das chuvas se transformam em problemas nas cidades, tá? Isso é a tese, que a gente identifica nessa outra partezinha aqui que está em roxo. Vamos continuar a leitura. Em função da dificuldade do escoamento das águas das chuvas, diversos centros urbanos chegam a ficar completamente alagados durante períodos chuvosos. Tais alagamentos, aliados a enchentes, trazem consigo não apenas prejuízos físicos, que são destruição de casas, deixando milhares de pessoas desabrigadas, mas também danos biológicos ao homem, uma vez que contribuem para a proliferação de doenças, especialmente através de transporte de lixo e de substâncias infectadas por causadores de enfermidades, que, por sua vez, podem até causar a morte. Uma situação que gera problemas tão graves não deve ser tratada com tanto descaso. É interessante notar que as regiões mais atingidas pelos fenômenos acima citados, elas configuram-se em grandes centros. Aqui a gente vai fazer esse mesmo trabalho de identificação, tá? Aí aqui a gente vai ter o desenvolvimento, os argumentos e a opinião, nesse outro trecho do artigo. O argumento ele vai mostrar informações e dados sobre os prejuízos e danos causados pelos alagamentos com a falta de planejamento. E a gente pode identificar nessa parte em destaque vermelho. Aí nós temos o argumento. Nós vamos ter também a opinião do autor, que é de que a situação é grave e que não concorda que o descaso em relação à infraestrutura e planejamento, que a gente pode identificar nessa outra partezinha que está de amarelo. E também nós temos a argumentação, tá? Que ele argumenta, que no caso é a opinião, ele argumenta ainda que as cidades grandes são mais atingidas, que no caso a gente tem o argumento, que está de destaque aqui em vermelho, que são as regiões mais atingidas pelos fenômenos acima citados, configuram-se em grandes centros. Então aí a gente tem mais um argumento. Vamos concluir então a leitura. Desta maneira, deve-se promover um estudo mais aprofundado que auxilie na dinâmica habitacional crescente, de maneira a evitar que a água fique impossibilitada de ser escoada. Nas áreas que já sofrem com o problema, devem ser construídas obras que solucionem o mesmo, tais como os córregos, que servem para transportar a água das chuvas, tá? Aí aqui a gente vai ter outros elementos que fazem parte do artigo de opinião. Aí na conclusão do artigo, o autor vai reforçar a opinião e ao mesmo tempo ele vai apresentar ideias para solucionar o problema. Ele manifesta a opinião de que precisa ser feito estudos para entender a situação e depois agir, realizando obras para solucionar o problema, que a gente pode identificar nesses elementos que estão amarelo aí para vocês. Vamos para exercitando, ver se vocês compreenderam de fato a leitura desse artigo e esses elementos que a gente abordou hoje. Vamos para o texto. Receitas da vovó. Lembra aquela receita que só sua mãe ou só sua avó sabem fazer? Pois saiba que, além de gostoso, esse prato é parte importante da cultura brasileira. É verdade, os cadernos de receita são registros culturais. Primeiro, porque resgatam antigas tradições, sejam familiares ou étnicas. Além disso, mostram como se fala ou se falava em determinada região. E ainda servem como passagens de tempo, chaves para alcançarmos memórias emocionais que a gente nem sabia que tinha. Se você se lembrou do prato que a sua avó ou sua mãe fazia, você sabe do que estou falando. Vamos para a primeira pergunta. A tese defendida pelo autor é de que as receitas culinárias são o quê? Letra A. Fazem com que lembremos da nossa infância? Letra B. Resgatam nossas tradições familiares ou étnicas? Letra C. Só as que só nossas mães ou avós conhecem? Ou D. São uma parte importante da cultura brasileira? Acertou quem disse a letra D. É uma parte importante da cultura brasileira. Vamos para a próxima pergunta. Questão 2.
O argumento que sustenta a tese defendida de que as receitas culinárias são parte importante da cultura brasileira está em qual parte do texto? Em qual trechozinho? Letra A. Receita que só sua mãe e sua avó sabem? Letra B. Os cadernos de receita são registros culturais? Letra C. Se você se lembrou do prato? Ou letra D. Você sabe do que eu estou falando? Acertou quem disse a letra B. Os cadernos de receita são registros culturais. Vamos ler esse próximo texto para a questão 3. Uma vida melhor que a encomenda. A vida está repleta de exemplos de arquiteta que virou estilista, estudante de letras que virou maquiadora, publicitário que virou chefe de cozinha, professor que virou dono de pet shop, economista que virou fotógrafo. Tem até gente que almejava ser economista, virou economista, fez uma bela carreira como economista e morreu economista. A vida é surpreendente. Questão 3. O trecho que marca uma opinião é, letra A. A vida está repleta de exemplos de arquiteta que virou estilista. Letra B. Publicitário que virou chefe de cozinha. Letra C. A vida é surpreendente. Ou letra D. Tem até gente que almejava ser economista. Acertou quem disse a letra C. A vida é surpreendente. Aí a gente tem uma opinião. Muito importante da aula de hoje. É primordial aprender a desenvolver nossa própria maneira de pensar e de expressar nossa opinião e ponto de vista sobre os acontecimentos, com ética e respeito ao outro. Então, na aula de hoje, a gente aprendeu sobre esse artigo de opinião e sobre se posicionar sobre aquilo que a gente lê ou aquilo que a gente vê. Para mais outras aulas, é só acessar a plataforma Eduque e lá a gente pode perceber outras aulas que vocês podem acompanhar. Até a próxima aula!